bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos dando continuidade a um tema muito especial. Nós estamos falando sobre a família, um tesouro na terra. E eu, se fosse você, eu não saía daí, eu ficava aí, aguardava, porque vocês vão ver o que Deus tem para falar ao seu coração hoje. Então, nos espera, já já estaremos de volta. E no programa de hoje, nós estamos aqui com elas, com as nossas maravilhosas mulheres de fé, a nossa querida Valéria Queiroz, a nossa psicóloga que está sempre aqui com a gente, e também a nossa amada Adriane Oliveira, a nossa pedagoga e também mulher de fé, assim como Valéria. Estamos com elas, né? As maravilhosas aqui. Nós vamos falar sobre o mesmo tema, família, um tesouro aqui na terra. E eu quero deixar um texto para você, que está no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, que diz assim: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós falamos que aqui foi amém, né? Que foi Deus que falou com Abraão. E através de Abraão, você, sua família foi abençoada. E falávamos do programa passado como Deus ama a família, né? Como Deus tem amor pela família, como Deus preza pela família. Porque é um projeto de Deus a família. E hoje nós vamos falar que família é lugar de amor, é lugar de perdão. Não tem como você cuidar da sua família sem você ter amor por ela. E esse amor é uma decisão que você vai tomar. Eu preciso amar a minha família. Não é? Então, assim, e também o perdão, porque Valéria e Adriane, já conversando aqui com elas, como é que você consegue conviver com uma família, né, por anos e anos, toda a vida? E se não houver perdão, como é que você não vai abrir o seu coração? Não existe você passar por todas as estações da família sem nunca ter que perdoar. Né? É impossível, porque nós não somos perfeitos. Então nós queremos falar um pouco sobre esse perdão, sobre esse amor, porque a família é um lugar que Deus estabeleceu para a gente crescer, não é, meninas? Para a gente crescer, para a gente ser ensinado pelo Senhor na família. Família é lugar, gente, pelo amor de Deus. Família, como a gente disse no programa passado, dá trabalho. Então não pense que a sua família você não vai ter problemas e não vai ter que perdoar. Vai ter uma hora que alguém vai falar atravessado, vai falar, vai ficar com raiva, vai acontecer isso. Mas o perdão será necessário, né? Não existe uma família sem perdão. Eu acho que esse é um grande desafio. Isso. Né? O grande desafio de uma família esse, o perdão, entender o outro, compreender o outro. Esse é um grande desafio para poder viver bem, porque se não houver isso, se nós não tivermos com esse coração para perdoar, para entender o outro, como é que a gente vai conseguir? Por isso que a gente vê, irmão não fala com outro irmão, irmã não fala com mãe, a mãe não quer mais... Quantas casos a gente vê? Por quê? Porque não se resolveu amar. Porque o sentimento amor, ele está disponível ao ser humano. Esse sentimento, como raiva, como ódio. Todos esses sentimentos, eles são intrínsecos dentro de nós. Agora, eu tenho que resolver, eu tenho que decidir amar, eu tenho que decidir perdoar, eu tenho que fazer decisões. Se eu quero... Por exemplo, um casamento eu tenho que decidir amar para toda a vida aquela pessoa. Eu tenho que decidir, não vou me separar nunca. É uma decisão. Eu quero viver com essa pessoa. Então, quando eu penso numa discussão, no desentendimento, eu não vou pensar em me separar. Por quê? Porque eu já decidi que separar não. A não ser... Muito bem. Muito bem. Que seja um caso drástico, onde eu sou espancada, eu não sou respeitada, eu não, né, esses casos. Mas adversidades, assim, eu penso de um jeito, você pensa de outro, são coisas que eu vou decidir
amar, eu vou decidir perdoar, eu vou decidir, não, eu decidi casar e para viver com essa pessoa. Agora, cada dia eu vou descobrir, porque casamento é uma descoberta, a gente vive eternamente com a pessoa e está sempre vendo algum, eu nem sabia que, né, a gente vai descobrindo sempre um outro. Então, é uma decisão amar, é uma decisão perdoar. Agora, tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo. Não consegue porque você não decidiu que você vai conseguir e que você vai perdoar. Porque isso está todos nós temos dentro de nós esse poder de perdão. Isso. Porque a palavra do Senhor diz, perdoe 70 vezes 7 ao dia. Então não é uma vez no ano, não é ao dia, que dá 400 e tantas vezes. Então como é que eu não tenho condição de dizer, não, mas eu não perdoo, eu tenho dificuldade de perdoar. Você tem dificuldade de perdoar, sabe por quê? Porque você não decidiu amar. Como a Bíblia fala, né? Que Jesus ele falou para perdoar 70 vezes 7. Aí muita gente diz assim, foi fácil porque era Jesus. Não, gente, ele estava como humano. E ensinando. Né? Ele estava ensinando, né? Então, o amor, de fato, por que Jesus falou isso? Porque o amor de Deus já foi derramado no nosso coração, que é o amor ágape. É um amor que não é por qualquer coisa, que ama agora e à noite odeia, né? Aí eu tenho ódio de fulano, quer dizer, o amor já não era amor. Então, o amor realmente é uma decisão, perdoar é uma decisão. Amar não é um sentimento natural. Amar, você ama mesmo pelo Espírito, por dentro. Porque Deus já derramou, está dentro de nós. Então, é só você acionar aquele botão. Exatamente. Porque não é fácil, né? Como já tem a gente vem falando no programa, né? Não é fácil, não. Não é fácil construir. Isso. Mas eu vou lhe dizer que é pior ainda você fazer uma... quando você constrói, mas quando você precisa fazer uma reforma. Construir não é difícil é reformar. Então é melhor entre um e outro você ficar na manutenção. Fazer a manutenção de uma casa vai te favorecer para lá na frente você não ter um dano maior. Exatamente. Né? Quebrar uma parede, quebrar porque teve um vazamento. Não, então faça a manutenção. Porque esse amor, ele não pode acabar. E a gente sabe que o amor é igual uma planta, você tem que regar todos os dias. Por isso que o respeito não pode perder. É verdade. E, Valéria, você estava falando do perdão, que muitas vezes a gente vai dizer, é difícil perdoar. Não é fácil perdoar. Mas eu quero entrar naquela pessoa que diz, mas eu não consigo perdoar. E... na verdade, nós conseguimos perdoar quando a gente também pede ajuda a Deus. Né? A gente pede ajuda ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então, aquilo que a gente precisar, o Espírito Santo está pronto para nos ajudar. Então, quando eu sou machucada a ponto de não conseguir perdoar, é porque foi forte, e você acha que não consegue. Mas se você começar do princípio, como Valéria falou aqui, de tomar uma decisão, não, eu quero perdoar, e não se fala mais nisso, eu quero perdoar. É uma decisão que eu tomo, porque é o melhor para mim. Até porque na Bíblia Jesus disse que se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. Gente, isso é forte. É forte. Se eu não perdoar, você precisa saber disso. Eu não serei perdoada. Já pensou não ser perdoado e renegar o sacrifício de Jesus? É como se eu dissesse, não, então não quero saber de sacrifício. Ele morreu na cruz para me perdoar, mas eu não perdoo. É a mesma coisa que você assinar essa carta e dizer assim, Jesus, o seu sacrifício para mim não valeu, não quero o seu perdão. E eu sei que não é isso que você quer para a sua vida. Então, se está difícil de perdoar, se o machucado foi grande, porque às vezes, meninos, o machucado é grande. É verdade. O estrago é grande, porque tem muita injustiça e a gente reconhece isso. Mas você vai pedir a Deus, você vai tomar a decisão e você vai dizer, Espírito Santo, eu não consigo sozinha, mas com a sua ajuda eu vou conseguir. E não tenha dúvida que o Espírito Santo vai lhe capacitar, vai lhe ajudar. E você vai começar a fazer uma coisa que a gente sempre fala, comece a orar por essa pessoa. Quando você dobra os seus joelhos e ora por alguém que lhe machucou muito,
vai ser mais fácil você perdoar. O perdão, ele vai acontecer. Não é de uma hora para outra, não é isso, meninas? Quem aqui não já passou, não é? Por uma forte dor e teve que perdoar. É um processo. É um processo. É um processo. Muitas vezes o perdão vai ser um processo. Eu já vivi isso. E foi muito doloroso para mim, porque eu lhe digo, eu fiquei com muita raiva dessa pessoa. Mas era um sentimento tão grande de raiva dentro de mim, que me incomodava, porque eu não queria sentir isso, porque eu sabia que eu não estava agradando a Deus com esse sentimento. Então, assim, eu fui para os pés do Senhor, clamar, Senhor, eu quero perdoar. Só com Ele. Eu quero perdoar, eu preciso perdoar, eu não posso estar sentindo esse sentimento horrível, terrível que eu estou sentindo, entendeu? Porque foi uma decepção enorme que eu tive com essa pessoa. Eu e meu marido, a gente teve uma decepção muito grande com uma pessoa que era como um filho que a gente ajudava, então foi muito difícil. Sim. Foi um processo e eu tive que ir para os pés do Senhor pedir, porque se dependesse só de mim, eu não sei. Conseguia, claro. Não ia conseguir, entendeu? Então foi muita oração, assim. Eu levei para limpar mesmo meu coração uns 4 a 5 meses. Pra eu realmente dizer assim, pronto, tô livre. Né? É porque, na verdade, quem fica preso é quem não consegue perdoar. Né? É como eu costumo dizer, tem gente que diz, eu preciso mudar de vida, 2023 eu preciso entrar numa academia, aí paga a academia, mas quem sabe que se não for academia e pegar os pezinhos não vai ter resultado. Isso. A mesma coisa é você decidir perdoar. Você vai precisar exercitar os seus sentimentos. Você vai precisar todos os dias olhar, nem que seja para o espelho e dizer, eu perdoo pela fé em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então, é realmente recrutar isso, é exercitar. Porque quando você vê um músculo desenvolvendo em você, é porque realmente o exercício está fazendo efeito. Né? Então, é exercitar esse músculo da fé para você olhar e dizer, eu consegui perdoar e quem é livre sou eu. E realmente é assim mesmo. É desse jeito. É desse jeito. E eu lembro, Valéria, como você disse aí, né? E eu lembro também que eu tive também uma raiva de uma pessoa. E é interessante a gente falar isso, porque nós somos humanos, né? Nós temos a nossa humanidade, ela é muito real, mas nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. E aí, o Espírito de Deus é Deus habitando dentro de você. E aí, tem coisas que a gente diz, Senhor, é para você dizer mesmo, eu não aceito isso. E quando eu tive essa raiva dessa pessoa, e assim, eu fui tomada daquela raiva, como você acabou de dizer, né? Fui tomada daquela raiva, eu digo, meu Deus, mas isso não é pra mim, eu não posso ficar assim, né? Eu não posso ficar assim. E foi um processo também, sabe onde é que foi? Fui curada. E quando realmente o perdão foi liberado, quando eu comecei a orar por ela. Senhor, abençoa ela. Tudo aquilo que eu queria para mim, eu comecei a dizer com a minha boca. Senhor, abençoa. Pai, faz algo novo. Pai, faz prosperar. Então, quando eu digo por experiência, quando você começar a orar e quando você rejeitar esse sentimento, isso é um bom sinal. É um excelente sinal, porque o Espírito Santo ele vai gritar dentro de você. Gritar não, né? Mas ele vai sinalizar, né? Sinalizar que aquela circunstância não é para você, que aquilo não é para você. Não é para você guardar aquela mágoa, sabe por quê? Porque você vai adoecer. Você vai ficar doente. Você tem gente que baixa o hospital, não sabe o que não é nada, é mágoa. O problema é que só o cirurgião, o médico dos médicos, vai lhe ajudar para você sair disso daí, não é? Então, quando eu passei a orar e a dizer, Senhor, abençoa ela, e comecei a pedir, aí foi quando Deus me libertou. E aí eu fiquei curada. Gente, mas o programa já terminou e a gente volta já já, trazendo muito mais desse programa para você. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Estamos de volta, que bom que você nos esperou. Nós estamos falando sobre família, o maior tesouro nessa terra. E nós estamos falando aqui sobre amar a família, que nós devemos amar. E que não existe família perfeita, não existe uma família que você em algum momento você não vai precisar liberar perdão. Né? E o amor, o perdão tem tudo a ver com amor, né? Eu perdoo quando eu amo. Jesus disse, aquele que muito perdoou é porque ele muito amou. Disse para aquela mulher, né, que enxugou os cabelos, as lágrimas do Senhor. E as lágrimas dela, mas eu acho lindo porque Jesus fala que quem muito perdoa, muito ama. Então, é impossível, é bom você saber disso. Você passar toda a jornada na sua casa, na sua família e não liberar esse perdão. Na verdade, Deus quer que você exercite, né, o perdão e se você não exercitar o perdão, você também não será perdoado e vai ficar doente. E a gente estava falando sobre isso, que você precisa ser liberto, você precisa viver a vida abundante que Deus te deu. E para você viver, às vezes está travado alguma coisa na sua vida e você não sabe o que é. E deixa eu te dizer, quem sabe não é uma falta de perdão. Você precisa liberar esse perdão para que as coisas possam fluir na sua vida. Tem muita gente travado em alguma área, às vezes até financeira, saúde, porque não perdoa, as orações não sobem. Gente, isso é muito sério, Deus está falando com você aqui, libere esse perdão, eu sei que não vai ser fácil, mas é possível. Então a gente estava falando aqui que a família é esse lugar de perdão, lugar de se perdoar, não é, Valéria? É verdade. De olhar para o outro e dizer, não, ele é um igual a mim, ele também tem defeitos, mas também eu amo e eu quero continuar. Esse é o segredo, eu quero continuar com essa família, não é, Valéria? Porque exatamente o que faz a gente conviver, por exemplo, uma família, eu só tenho 2 irmãos, mas quem tem muitos irmãos, que cada um pensa diferente, tem uma maneira diferente de ver a vida, uma maneira de até muitas vezes até olhar para você, já às vezes critica, e você tem que o quê? Olhar com amor, procurando entender, procurando compreender o porquê que aquela pessoa está agindo dessa forma, falando aquelas coisas, né? Relevar muito, você tem que relevar muitas coisas para você poder viver em união, principalmente quando a gente mora perto. Quanto mais perto a gente mora, quanto mais contato você tem com as pessoas, né? Fica mais difícil do relacionamento acontecer, porque entra o quê? Você vai ter que deixar passar, vai ter que fechar os olhos para muitas coisas, como a gente diz, né? Eu costumo até dizer que para a gente viver a 2, a gente tem que fazer de doida, de cega, de surda e de muda, muitas vezes, para poder viver bem. Porque muitas vezes eu vou ter que fazer de conta, deixar passar. Escutei, fazer de conta que nem ouvi. É para eu falar? Não, eu vou fazer de conta que não ouvi, não vou falar. Porque às vezes na hora que eu falo, que eu estou chateada, com raiva, eu vou falar muita coisa que não é para falar. Então eu tenho que ter esse poder de quê? Não, eu vou me controlar, vou ficar aqui calada, depois eu falo. Porque se eu for falar na hora, eu vou falar besteira, eu vou falar coisas que não podem. Então assim, é essa a vida no dia a dia que nós temos que procurar viver. Perdoando, amando, e isso tem que ser uma decisão. Na hora que eu resolvo, eu moro em cima, eu moro e embaixo é meu irmão. Eu tenho que procurar entender ele e eu já decidi isso para a minha vida. Eu vou procurar entender, compreender ele e a esposa dele, porque vai ter coisas que eu vou fazer que ele não vai gostar. E vai ter coisas que ele vai fazer que eu não vou gostar. Mas eu não vou desentender. Eu vou viver, procurar viver bem, perdoando. E uma coisa importante que eu estava pensando aqui, é que como as pessoas acham que a gente é besta, lesa, a gente muitas vezes é chamado, quem perdoa muito é chamado, é besta. É muito leso, é muito besta, aceita tudo.
tudo isso você vai ser chamado. Mas você nem é leso, nem é besta. Você tá curado. Você é curado. Você é verdadeiramente um discípulo do Senhor. Perdoar 70 vezes 7 ao dia, se for preciso. E saber lidar com as diferenças, porque as diferenças existem. Você está casando com uma pessoa completamente diferente de você. E quando a gente, como eu sempre costumo dizer, estude o seu cônjuge. Estude você, estude o seu cônjuge. E veja o que é melhor. E entenda a diferença, entenda o temperamento dele, saiba lidar com o seu temperamento também. Porque às vezes a gente acha que a gente é perfeito, mas a gente tem muita coisa para ser retirada. Verdade. Muita coisa para ser mudada. Então é muito fácil, né, Sandra e Valéria, a gente querer mudar o outro e não se mudar. E não mudar a si mesmo. Então por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se avaliar. E quando a gente se avalia, a gente tem que enxergar no outro o melhor dele. Não é só as coisas ruins, porque você também tem coisas ruins. Verdade. Mas quando eu olho para o outro com essa visão de que ele tem muito mais coisas maravilhosas do que algumas coisas que ele precisa mudar, então supere isso e perdoe. Verdade. E você estava falando, Adriana, eu estava lembrando aqui, quando a Valéria falou também, às vezes você não consegue perdoar porque você é orgulhoso. E o perdão é um ato de humildade. Né? Às vezes o orgulho já tomou conta, né, assim, do seu coração, e você não perdoa por orgulho. E o orgulho é uma coisa que vai lhe fazer adoecer também. Né? É uma coisa terrível o orgulho, na verdade. Né? Então, você precisa ser humilde e reconhecer. Primeira coisa que você vai reconhecer, que ninguém é melhor do que ninguém. Então, aquela pessoa que lhe machucou, ela não é melhor do que você, mas também você não é melhor do que ela. Que aquele defeito é um defeito que foi ruim, doeu, mas ela é uma pessoa que também carece da graça de Deus. Então, quando você perdoa, você está sendo também humilde. Você está dizendo, Jesus, e está sendo humilde não é para a pessoa, é para Deus. Né? Essa humildade não é sobre a pessoa que lhe machucou, mas é sobre você e Deus. Você está sendo humilde para Deus, para com a palavra, Senhor, se tu me perdoasse, por que eu não vou perdoar? Né? Se eu fui alcançada pela sua graça, pelo seu perdão, por que eu não vou perdoar? E às vezes o perdão é um resgate para aquela pessoa, porque você prega para ela, porque você passa, pode ser que não seja na mesma hora, mas um dia, poxa, ela foi capaz de me perdoar. Gente, Deus existe. Porque eu fiz um mal. Tem gente que reconhece, Adriana, o mal que fez. Tem gente que sabe onde errou. Ela sabe exatamente. E o seu perdão é uma pregação, é um resgate para a própria vida dela. É por isso que Deus é profundo nas coisas que Ele nos pede, né? Se você não perdoar, eu não perdoo você. Por que Jesus diz isso? Por que Jesus ia falar de perdão ao ponto de falar sobre o perdão que Ele deu? Alguma coisa boa tem nesse perdão aí. Deus vai resgatar muitas coisas, né? Deus, eu acho lindo porque a humildade, Deus vai exaltar o humilde, não é? Ele exalta o humilde. Então, quando você perdoa, você não é besta. Você pode ser besta para os bestas, né? Mas para aqueles que são sábios, que olham assim, rapaz, Adriane perdoou, Valéria perdoou, Sandra perdoou aquilo, Maria perdoou. Uau! Deus está aí nesse negócio. Deus está aí. E aí você começa a ser alcançado por causa do perdão. Então o perdão aí você começa a ser exaltada. Porque aí é como a gente estava falando aí. Quando Deus quer exaltar alguém, alguma coisa também Deus vai ver naquela pessoa. E esse ato de humildade é quando Deus vai resgatar, quando Deus vai, aliás, vai lhe exaltar e vai honrar, né? E a honra, ela só vem depois da humildade. Quando você se humilha, não é com a... Porque se você diz, eu não perdoo, você está sendo arrogante. Arrogante com o quê? Com a palavra. Ah, não quero nem saber. Jesus disse que não era para me perdoar. Mas eu não... Era para me perdoar, mas eu não vou perdoar. Você está sendo arrogante. Deus vai abater. Deus abate o arrogante. Mas o humilde, ele exalta. Então, o perdão
Deus vai lhe exaltar. Ei, Deus vai honrar você através do seu perdão. Quem sabe essa pessoa vai voltar para você e vai pedir perdão a você. É isso que Deus faz. Deus não vai deixar você ser besta, né? Deus vai exaltar você. E é interessante, Sandra, que essa pessoa, geralmente, que faz muito mal, como essa pessoa que aconteceu comigo, ele depois veio me procurar, precisando da minha ajuda. Deus lhe exaltou. Isso não é uma exaltação? Veio o que é que isso atrás é de se não mim, for uma honra? É claro que é, né? precisando de ajuda. Você pode me ajudar, passando por um problema, por uma dificuldade, e eu, lógico, Ajudei. posso ajudar, sim. E ajudei, não é? Você Porque, só e é de conseguiu... coração isso. E aí a gente vê só assim o retorno do que vale a pena. Vale a pena você trabalhar em você, para você amar incondicionalmente, para você perdoar, para você... Isso não é que você fique rindo, tá vendo? Veio me procurar. Não. Eu estou aqui pronta para ajudar. E se eu dissesse não? O que é que ia acontecer comigo, minha relação, eu e Deus? Porque não é com ele, não. O problema da gente, né? A nossa relação deve ser com Deus. Então, eu estou fazendo isso para agradar o Senhor. Não é o homem da terra, não, mas é para agradar a Deus. Você vê, né? Jesus Cristo na cruz com os dois ladrões. Um disse, se tu és o Filho de Deus mesmo, tira a gente daqui. Né? E o outro disse assim, Senhor, me perdoa. E aí Jesus olhou e disse, ao que pediu perdão, né? O que foi humilde. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, porque é exatamente isso. Jesus, ele exalava o perdão, né? É tanto que no momento que Jesus podia muito bem dizer, ei, sabe de uma coisa, gente, para tudo, né? Ei, chamar os anjos aqui, vamos destruir. Vocês não estão entendendo que eu vim aqui para recuperar vocês e vocês estão me rejeitando, estão me esbofeteando, estão fazendo tudo isso? Não. Ele simplesmente olhou e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus deu esse maior exemplo de perdão. E nós muitas vezes queremos ser soberbos e arrogantes, né? E não querer perdoar. É verdade. Precisamos ter esse coração perdoável. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar para ser perdoado. Porque no dia que eu precisar de perdão, se eu não exercitei o perdão, eu não vou colher o perdão. Então, por isso que nós temos que perdoar. Exatamente. E é um ato também de humildade, né? A família, ela é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Que a família, ela deve ser realmente um lugar de perdão. Deve ser um lugar de perdão. Então, você, depois de ouvir tudo isso, né? Depois de você ouvir esse programa, que tal você parar um pouquinho e você ver onde é que você precisa, a quem você precisa liberar esse perdão, né? Quem é que está precisando ouvir a sua ligação ou o seu pedido, né, de perdão, né? Porque quando a gente perdoa, a gente também fala, olha, você está perdoado. Coisa boa é você liberar esse perdão da sua boca, confessando isso. Porque quando você confessa, o mundo espiritual está ouvindo. O mundo espiritual está ouvindo. E isso é algo tremendo, isso é algo que vai estabelecer a bênção sobre a sua família. E Sandra, só dando um parênteses, como é importante que os pais, eles façam esse trabalho dentro de casa com seus filhos, com os irmãos. Tem muitos irmãos que não se entendem hoje, porque não houve isso de dizer, perdoe seu irmão, né? É muito importante esse ensinamento. Doutrinar, né? Eles em casa, né? Para exercer esse perdão. Perfeito. E mesmo sendo pai e mãe, sabendo pedir perdão até o filho pelo erro. Ele vai ver a humildade e vai reproduzir. Exatamente. É um lugar de perdão que é para todos, né? Então, quem ama, perdoa. Então, comece a exercitar esse perdão na sua família, resgate a sua família, porque Deus quer salvar a sua família. Um beijo no seu coração, obrigado, meninas, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção.
E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu Favorito.